de televisão. Eu sou Heber Cocarelli e este é o Vejam Só, o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. Quando a gente vai para a escola, aprende o que é um fato histórico. Aquela coisa que aconteceu no passado e que mudou o futuro, que no caso é o nosso presente. E geralmente, principalmente no ensino fundamental, nós aprendemos as causas de um determinado fato histórico. Por exemplo, a independência no Brasil, né? Por que é que ela aconteceu? Aí nós vamos estudar as causas da independência, vamos chegar lá ao ápice do momento em que, instigado, né, pelos brasileiros que queriam romper as ligações com Portugal, o príncipe, que por sinal era português, né, desembanha sua espada lá na colina do Ipiranga e diz independência ou morte e tal. Muito bem, isso é o que a gente estuda na escola. Agora, será que não existem outras coisas, digamos, mais místicas por trás dos acontecimentos históricos? Haveria, de fato, uma espécie de força oculta movendo a história? E não nos referimos apenas à força de Deus. Deus é o Senhor da história. A Bíblia está repleta de referências acerca disso. Mas há forças do outro lado. Você acredita que sociedades secretas, articuladas e que têm uma história de séculos, podem mesmo mudar o curso da história segundo os seus interesses? Ou isso é meio lenda, literatura, romance, coisa feita para cinema ou para grandes livros? Até que ponto as sociedades secretas, como a maçonaria, por exemplo, interferiram diretamente no curso da história, inclusive e principalmente na história do Brasil? Está no ar o Vejam Só. Olá! Começa agora o programa Vejam Só, que é produzido e transmitido em tempo real via satélite pela rede internacional de televisão, a RIT, para todo o Brasil, para a América do Norte, do Sul, para a África, para a Europa e também para boa parte da Ásia. Caso você queira assistir a transmissão do programa no seu computador, também é possível, porque nós usamos a rede mundial de computadores para transmitir o programa. Brevemente, teremos os programas arquivados no site. Por enquanto, isso ainda não acontece, mas já o nosso sonho vai se tornar realidade. Por enquanto, você pode assistir a transmissão do programa pelo www.rittv.com.br/Vejam Só. E nessa página temos a enquete de todos os dias que nós vamos consultar. Vamos ver como é que ela está antes do início da entrevista propriamente dita. Gerlânia Enqueteira Medeiros, como estamos de enquete? Vamos lá, nossa enquete de hoje é a seguinte. Pelo que você sabe da maçonaria, há algum impedimento para que um evangélico faça parte dela? Duas alternativas. Não. Vamos receber o nosso convidado. Hoje nos dá a honra, e não para um debate, agora para uma entrevista, atendendo a literalmente milhares de solicitações, né? O doutor José Renato Pedrosa, missionário da Convenção Batista Brasileira. Oi, doutor. Seja bem-vindo. Muito bom. Seja bem-vindo. Paz e graça, doutor Pedrosa. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é uma responsabilidade grande estar aqui tratando de um assunto tão sério, mas numa alegria tremenda de saber como o povo de Deus tem correspondido a esse ministério, que a força oculta de Deus está agindo. Isso é interessante. O senhor mora onde, doutor? Eu moro no Rio de Janeiro, né? Na cidade do Rio? Na cidade do Rio de Janeiro. O senhor é de lá? Não, eu sou mineiro e estudei no Espírito Santo, tenho muitos parentes do Espírito Santo e hoje vivo há 30 anos no Rio de Janeiro. Doutor Renato Pedrosa, José Renato Pedrosa, ele é médico, anestesiologista, já teve o privilégio de anestesiar várias celebridades brasileiras, inclusive os grandes astros da Rede Globo de televisão. Mas
ele tem um hobby, se é que eu posso chamar assim, muito diferente, né? Ele é um profundo estudioso e um dos principais eruditos brasileiros nas ciências ocultas, principalmente nas questões ligadas às sociedades secretas, entre elas a maçonaria. E pelo seu destacado trabalho no ministério, né, evangélico, de percorrer as igrejas, alertando para as astutas ciladas que o inimigo coloca, né, usando as sociedades secretas e o ocultismo, mesmo dentro da igreja, o Dr. Pedrosa é missionário, foi nomeado missionário da Convenção Batista Brasileira. Porque o senhor é batista? Sim, minha formação é batista. Qual é a sua igreja? A Igreja Batista, eu não estou no momento participando direto numa igreja devido ao ministério. Nós ficamos todos os fins de semana envolvidos em várias atividades. O senhor atende convites? Todos os fins de semana nós estamos trabalhando em várias denominações, então está impossível. Eu participo da Jumieso, da Junta de Ministros Interdenominacional da Zona Oeste, lá do Rio de Janeiro, que é um grupo de pastores pastores um grupo assim muito sério, são pessoas simples, mas de uma sabedoria tremenda, e eu tenho o privilégio de congregar ali com eles, né? E que inclusive tem aqui em São Paulo também. Então Deus me deu esse privilégio de receber o título de pastor, apesar de eu ser um servo, né? Então isso é só uma homenagem ao que Deus tem feito na minha vida, mas o que eu sou mesmo é servo. Muito bem, o Dr. Pedrosa já esteve conosco em pelo menos 2 oportunidades, participando de debates envolvendo a questão maçônica. E depois desses programas, nós recebemos literalmente milhares de solicitações para que ele voltasse ao programa, além das reprises que nós fizemos, né, desses debates, mas me pediram insistentemente e em grande quantidade para que ele viesse sozinho, né, para que tivesse tempo de expor o seu ponto de vista acerca daquilo que ele mencionou nos programas em que esteve, da influência das sociedades secretas no curso da história, nem sempre para o bem daqueles que sofreram as consequências da história. Então, hoje ele está conosco atendendo a esses pedidos e nós vamos assistir agora a matéria que a repórter Vanderleia Farias preparou apresentando o tema. Vejam só. Forças ocultas podem estar por trás dos grandes acontecimentos históricos do Brasil. A revelação é deste médico. José Renato Pedrosa diz que foi perseguido pela maçonaria, acusa a instituição de satanismo e diz que os maçons vêm manipulando a humanidade no decorrer da história. Os homens mais ricos da face da terra são os maçons. Você sabe quanto que custa um dinheiro do templário? 20 vezes mais que o dinheiro do pobre. Aliados dos cavaleiros templários, os maçons, segundo ele, herdaram dos celtas e dos druidas os sacrifícios aos deuses e prestam culto a Lúcifer. O Paulo Funks, daqui, que tem a editora maçônica, é escritor maçônico, não é? Pois é, ele traduziu os 3 primeiros capítulos. Eu traduzi as partes mais importantes de quase 1000 páginas do Moral e Dogmas. Ele traduziu os 3 primeiros capítulos. Está aqui, eu não vou perder tempo para voltar. Ele diz, esta é uma obra obrigatória. Todo maçom deve ler essa obra. Como isso ficou escondido durante até 2002 e não chegou ao Brasil? O Albert Pike diz na página 321 desse livro, Lúcifer é um anjo de luz, adorar ele como anjo de luz. Ele diz na instrução dele, instruir todo o alto grau da maçonaria na doutrina luciferiana. Fatos históricos como o descobrimento do Brasil, a libertação dos escravos e a ditadura, segundo ele, sofreram influências diretas de forças ocultas. Todo mundo ficou com raiva da revolução dos militares. Poxa, o Chico Buarque cantou música contra a revolução, os artistas, os estudantes foram para a rua, os militares botaram essa ditadura em cima da gente. Meu irmão, essa ditadura é de Satanás. Agora eles assumiram.